Este vídeo tem a função específica de dar resposta a dois senhores. O primeiro deles, senhor Gabriel Borenstein, e o segundo, senhor Luciano Ben-Noah. Esses dois senhores, depois da publicação de alguns vídeos sobre o messianismo do Chabad, eles insurgiram-se com relação ao tema e postaram em minha página do YouTube, onde eu postei os vídeos sobre o messianismo do Chabad, especificamente o Sr. Gabriel Borenstein, um comentário me acusando de antissemitismo. E nesse comentário, o Sr. Gabriel Borenstein, ele bloqueou qualquer tipo de resposta e eu então não pude respondê-lo, né, colocando as coisas nos seus devidos lugares. Portanto, esse vídeo surge como resposta a esse comentário infeliz do Sr. Gabriel Borenstein e a outros comentários divulgados pelo Sr. Luciano Ben-Noah no seu grupo pseudo-noético, e também sobre alguns comentários que vêm circulando há alguns dias envolvendo meu nome, né? Então, eu fiz esse vídeo com relação a isso, como se fosse um direito de resposta, ou exercendo o meu direito de resposta. Bom, essas pessoas que eu mencionei o nome, o Sr. Gabriel Borenstein e o Sr. Luciano Ben-Noah, são essas pessoas que vocês podem ver aí, digamos, nesses perfis do Facebook. Então, essas pessoas, elas surgiram com esses comentários. Sr. Gabriel Borenstein, primeiramente a conversa com o senhor. Eu dou total e amplo direito de resposta ao senhor, via Hangout, se o senhor assim desejar. Eu estou disposto a ir para um hangout com o senhor, né, para que nós possamos discutir o tema. E eu pretendo aqui então lhe dar uma aula sobre o que é antissemitismo, senhor Gabriel Borenstein, porque o senhor não sabe absolutamente nada sobre o tema, e é muito comum de pessoas como o senhor, que não tem embasamento em absolutamente nada, né, geralmente rotular as pessoas. Eu não tenho medo de rótulos, mas eu sinto o direito, eu sinto que tenho o direito, ou posso exercer o meu direito de resposta, é o meu direito de defesa. Portanto, Sr. Gabriel Borenstein, nós vamos falar um pouco sobre antissemitismo e o que de fato isso é. E vamos ver então se, no final das contas, eu me enquadraria nesse adjetivo de antissemita. Segundo uma obra bastante conhecida, eu vou citar depois a fonte, antissemitismo é o preconceito ou a hostilidade contra judeus, baseada em ódio contra o seu histórico étnico, cultural e ou religioso. Bom, então uma pessoa para ser antissemita, segundo esta obra, ela deve ter então um ódio em relação ao povo judeu, pelo seu histórico étnico, cultural e religioso. Bom, quem conhece a minha trajetória sabe do que eu tenho feito com relação ao monoteísmo, com relação à divulgação dos ideais monoteístas, exarados da Torá, da Sagrada Lei Divina e dos profetas. Meu trabalho é um trabalho que se estende por mais de 10 anos, né, desde o antigo Orkut ainda, até o Facebook. Tenho várias testemunhas que estiveram comigo desde os dias do Orkut e que deixaram, inclusive, a idolatria sob a minha assistência. Falo isso, não vou citar nomes aqui, falo isso porque é bom que os senhores conheçam, primeiramente, com quem os senhores estão trabalhando, ou quem os senhores estão acusando de antissemitismo. Muito bem. Eu dificilmente seria uma pessoa que poderia ser acusada de ódio religioso contra os judeus, até porque aquilo que eu creio, aquilo que eu defendo, está embasado exatamente nas obras tradicionais do judaísmo, que são a Torá, a lei divina, e também a tradição, Mishnah e Gemara, também o Zohar, que eu estudo há muitos anos, e a palavra dos sábios, desde o Rambam, Nachmanides, Ibn Ezra, Urashi e todos os sábios de abençoada memória. Portanto, senhores, ódio com relação à religião judaica é difícil os senhores, digamos, poderem provar, não é, essa imputação falsa, essa falsidade com relação à minha pessoa. Ódio cultural. Eu admiro a cultura judaica, sou
um entusiasta estudioso da cultura judaica, conheço razoavelmente bem, né, a mesma, defendo vários aspectos culturais judaicos, e venho alertando apenas algumas pessoas com relação a práticas que têm a ver com a religiosidade, a falsa religiosidade. Que infelizmente muitas vezes, mesmo no meio do judaísmo, nós vemos falsa religiosidade mostrando as suas garras. Há pouco tempo até nós tratávamos de um assunto sobre a Hamsa, que é um símbolo não judaico, na verdade, adaptado ao judaísmo, né, que vem de fontes, digamos, babilônicas, e que encontrou caminho no judaísmo. Não exatamente no judaísmo, mas na cultura judaica. Bom, crer em amuletos, a própria lei judaica, Mishnei Torah, o Rambam, deixa bem claro que crer em amuletos não faz parte da tradição religiosa de Israel. Então, eu combato exatamente esse tipo de coisa, porque os sábios também combatiam. O Rambam, aqui citado em Mishnei Torah, em Leis de Avodah Zarah, deixa bem claro acerca dessa ideia de amuletos, né? Naturalmente, eu faço apenas eco àquilo que já foi dito, não por um não-judeu como eu, mas sim por um grande judeu, um grande sábio judeu, Rabi Moshe ben Maimonides Rambam. Ódio étnico com relação ao povo judeu? Impossível, porque meu pai tem a descendência judaica, está sepultado no cemitério judeu. Minha mãe não é judia, né, mas meu pai tem ascendência judaica. Portanto, seria bastante ridículo, né, essa assertiva. É bastante ridícula essa sua assertiva de antissemitismo. Muito bem. Continuando então a definição de antissemitismo, na sua forma mais extrema, atribui aos judeus uma posição excepcional entre todas as outras civilizações, difamando-os como um grupo inferior. Alguém já ouviu falar nas minhas postagens, nos meus vídeos, que o povo judeu é um povo inferior, que é uma sub-raça? Onde foi, senhor Gabriel Borenstein, que eu disse tal coisa? Como o senhor pode, então, sustentar essa sua vil palavra, essa sua vileza, né, essa sua declaração leviana de que sou antissemita? Em que momento dos meus vídeos o senhor pode apontar? O senhor vai ter que apontar onde, em que momento o senhor me viu citar ou mencionar algo de que os judeus seriam uma sub-raça ou uma raça inferior. Eu estou aguardando então a sua resposta. Eu espero que, assim como o senhor foi homem para fazer a acusação, que o senhor possa ser homem também para apontar onde está essa prova ou essa evidência. Estou aguardando. Negando que eles sejam parte das nações em que residem. Onde em meus vídeos, em meu material, em minhas postagens, em meus estudos que eu distribuo pela internet, onde está uma linha que eu diga que os judeus não são parte das nações onde eles residem? Onde foi que eu neguei cidadania, por exemplo, brasileira aos judeus que nascem aqui no Brasil? Onde foi que eu neguei isso? Eu gostaria que o senhor apontasse. Repito, assim como o senhor for homem para vir acusar, apontar os dedos, né, levianos, o senhor também possa então achar evidência para aquilo que alega. Porque eu não sou homem de vir a público para dar a minha cara a bater, para falar algo se eu não posso provar. Segundo o nosso texto, o antissemitismo é manifestado de diversas formas, indo de expressões individuais de ódio e discriminação contra indivíduos judeus, e violentos ataques organizados. Bom, isso já foge do âmbito pessoal, né? Em que momento eu expressei ódio e discriminação contra indivíduos? Eu vou refrescar um pouco sua memória, Sr. Gabriel Borenstein. No meu vídeo eu falo sobre uma organização. No meu vídeo eu falo sobre o Chabad e o messianismo do Chabad, de uma vertente do judaísmo, uma vertente do hasidismo judaico, e acuso essa vertente de estar perpetrando um culto a um personagem, a um rabino já falecido, Menachem Mendel Schneerson, conhecido como Morebi, de Lubavitch, e por essa minha declaração,
o senhor surgiu com essa falsa acusação, com essa calúnia. Então, veja que eu falei de um grupo, eu não citei nomes, eu não citei pessoas de dentro do Rabad, etc., que divulgam esse tipo de coisa, nem citei o seu nome. Né? Eu nem sei se o senhor é Rabad ou não, sei que o senhor defende o messianismo do Rabad, defende o Rabad de uma forma geral. Tudo bem, é direito seu. Porém, eu não mencionei seu nome e nem o acusei de absolutamente nada. O senhor me chamou nas redes sociais de Goi Maldito. Goi Maldito é um termo bastante pesado, né? E então o senhor me atacou, digamos, de forma pessoal. Eu não falei absolutamente nada que desmerecesse o senhor ou a sua honra. Porém, o senhor veio com esse termo Goi Maldito, que está registrado para que todos possam ter conhecimento do fato, né? Para ver com quem, digamos assim, que tipo de pessoa o senhor é. Né? O senhor é uma pessoa leviana, baixa, vil, porque falou de pessoas, eu falei de instituições. Então, eu espero que o senhor possa vir a público e possa provar o que o senhor diz, ou então o senhor venha a público com um pedido formal de desculpas, porque o senhor foi realmente leviano. Senhor Luciano Benoit, agora a conversa com o senhor. O senhor fala sobre a página Tripulantes da Arca, que é uma página anti-messianismo do Rabad. Não é uma página anti-Rabad, mas é uma página anti-messianismo do Rabad. Essa página vai continuar, sim, a despeito da sua má vontade contra ela, a despeito da sua vontade de tirá-la do ar, né? Ela vai continuar porque ela não transgride nenhum tipo de política do Facebook. E vamos continuar postando as bobagens, né, que o senhor, de forma implícita, está buscando ensinar monoteístas, ou pretensos monoteístas que estão à sua volta. Vamos continuar denunciando, né, fatos com relação às heresias propagadas pelo sistema que o senhor advoga e o seu falso noetismo. Né? O senhor gosta ou não, infelizmente isso tem que ser feito. O senhor me chama de Amalequita, um termo que o senhor usou que eu achei bastante divertido. Porque Amalequita, eu não sei se o senhor sabe, senhor Luciano Benoit, mas Amalequita é um antissemita por natureza. Né? Amalequita seria o fundador do antissemitismo, os Amalequitas. E eles não ajudaram a Israel, vieram contra eles, buscaram a sua destruição, e etc. E a história bíblica todos sabem, todos conhecem. Os amalequitas são identificados como antissemitas por natureza. Como eu coloquei aqui na primeira parte, em que eu falei com o senhor Gabriel, né, eu expus os pontos, digamos, que aludem a isso e que deixam bem claro que antissemitismo realmente não é algo que eu possa ser adjetivado. Com relação a rótulo, eu sei que as pessoas que não têm argumentos, elas apelam para rótulos. Eu já convoquei o senhor e os seus comparsas, os seus asseclas, para que venham, digamos, a um hangout e que nós possamos, então, debater o tema. Os senhores simplesmente fogem, né, enrodilham a cauda entre as pernas, né, e sentam em cima dela e não falam absolutamente nada. Nada com nada, apenas atacam via Facebook ou por meio de pessoas que estão, digamos, em seus círculos. Eu gostaria que os senhores fossem homens, realmente, né, e viessem dessa cara a tapa, a cara para bater aqui em público, como eu faço, sem nenhum tipo de medo, nenhum tipo de problema, porque eu não vejo nenhum tipo de problema nisso. Acho que debater ideias, discutir ideias realmente é algo muito interessante. Porém, eu entendo que as pessoas que não têm argumento, elas costumam rotular pessoas. Né? Não é o meu forte esse tipo de coisa. Eu gosto de debater ideias, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideias, eu gosto de mostrar meu ponto de vista e gosto de analisar o ponto de vista alheio. Porém, o seu ponto de vista, senhor Luciano Benoit, eu já conheço de cor e salteado, né? Então, eu creio que até conheço para ensinar o senhor, sem falsa modéstia, aquilo que o senhor advoga, né? E estou disposto a isso. Os senhores, o senhor também me chamou de pastor. Bom, o meu passado com relação à igreja cristã é arquiconhecido, né? Eu nunca escondi isso de ninguém. As pessoas me conhecem há muitos e muitos anos. Eu não sei se o senhor tem o mesmo histórico, né? Não posso julgá-lo,
Porém, as pessoas me conhecem há muito, muito tempo. Sabem que eu já fui pastor evangélico, né? Sabem do meu histórico com relação a isso, nunca tive problemas com relação a isso. E para sua surpresa, senhor Luciano Benoit, o termo pastor também é usado na Torá, no Tanakh, com relação aos líderes de Israel. O senhor, por favor, leia o livro do profeta Ezequiel. O senhor deixa um pouquinho o Taniá de lado e leia um pouco o profeta Ezequiel, que o profeta Ezequiel fala dos pastores que governavam Israel, né? Que os líderes, no caso, o profeta Ezequiel chama os líderes de Israel de pastores. O senhor pode conferir isso no livro do profeta Ezequiel facilmente, né? O termo roé é usado sem nenhum problema. Claro que o senhor usa de forma pejorativa, eu entendo isso. Eu entendo a sua fraqueza e entendo a sua falta de capacidade para o debate, né? Mas o senhor seja pelo menos intelectualmente correto e honesto. Com relação ao antissemitismo, eu gostaria inclusive de citar esta obra que eu tirei a definição, primeiramente, porque é importante, eu prometi que eu ia dar a obra para que vocês pudessem então fazer a pesquisa, né? E essa obra é From Prejudice to Persecution, A History of Austrian Antisemitism, de Bruce F. Pauli, da editora da Universidade da Carolina do Norte. E essa referência, então, é para que vocês possam estudar o tema e saber o que realmente significa antissemitismo. Ainda com relação a isso, seria muito interessante nós notarmos que se a acusação de antissemitismo fosse válida em relação à minha pessoa, por ter falado apenas sobre uma organização, uma vertente judaica, e não sobre judeus individuais, ou sobre comportamentos digamos, étnico do povo como um todo, então nós poderíamos, então, da mesma forma, taxar o profeta Isaías, por exemplo, de antissemita. Por quê? Porque o profeta Isaías, no capítulo 1 do seu livro, verso 2, diz o seguinte: Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Essas palavras de Isaías podem ser encaradas como antissemitismo, senhores? O que o senhor acha, senhor Gabriel Borenstein? O que o senhor acha, senhor Luciano Benoit? O senhor Dor Leomatar também, que me acusou de antissemitismo? O profeta Isaías também está enquadrado neste rótulo, senhores? Nação pecadora, o profeta Isaías chama Israel do quê? Nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. No verso 6 diz o seguinte: Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Verso 7. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo, a vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada numa subversão de estranhos. E a filha de Sião, Bat-Sion, é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Muito bem. No verso 14 e 15, diz o seguinte: As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma os odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Uau, que palavras antissemitas, não, senhores? Isaías devia ser um grande antissemita. E o que ele pede para que vocês façam? Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal, senhor Gabriel Borenstein e senhor Luciano Benoit. Mas essas palavras são profundamente antissemitas, então, entre aspas? Ou devemos encará-la como reais, autenticamente antissemitas? O que os senhores podem me dizer a respeito? Porque o profeta Isaías simplesmente chamou a atenção da sua geração para os seus pecados, para os seus erros, para os seus enganos, para os seus tropeços? Muito bem, cada um julgue
conforme a reta justiça. E por que o profeta Isaías acusava Israel da sua geração de tudo isso? Porque no capítulo 2, verso 6, nós vemos o seguinte: Vós rejeitastes inteiramente o vosso povo, a casa de Jacó, a casa de Jacó, porque ela, a casa de Jacó, está cheia de adivinhos do Oriente, de agoureiros como os filisteus, ela transige com os estrangeiros. O profeta Isaías fala que a casa de Israel, a casa de Jacó, estava cheia de agoureiros. O que é agoureiro, senhor? Agoureiros são pessoas místicas, né? Que isso é em Isaías 2, capítulo 6, 2 verso 6, né? Pessoas místicas que queriam fazer prognósticos, né? Buscadores de mortos, Doresh Meitim, etc e tal. E é exatamente contra isso que eu, digamos, falo, exatamente com relação a isso que eu me oponho, que os senhores gostem ou não, né? E eu tenho liberdade para falar, esse é um país livre, democrático, e eu gostaria então de encerrar esse vídeo continuando com o desafio, né? Para que os senhores possam vir a público então e provar aquilo que os senhores alegam, ou então caberia bem um belo pedido de desculpas. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.